Como ele falou aqui, meu nome é Wagner Leonardo, eu tenho 26 anos e desde pequeno, praticamente desde 5, 6 anos, me apaixonei pelo futebol. Tenho mais 3 irmãos e a gente sempre crescendo com muitos homens dentro de casa, sempre um ambiente muito competitivo, a gente ia para o clube jogar, e então a gente cresceu nessa rivalidade no meio do esporte. Então, eu sou um cara muito competitivo e quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, muito honrado pelo convite. Quero agradecer o pessoal da Adonep por esse convite. Eu acho que é muito mais fácil jogar bola com o estádio lotado do que pegar o microfone e falar para muitas pessoas, mas eu tenho certeza que Deus dá graça, dá sabedoria e espero que um pouquinho da minha história de vida que eu vou contar aqui para vocês hoje possa de alguma maneira transformar a vida de vocês, possa mudar destinos, decisões, porque foi assim na minha vida. Uma vez eu escutei, várias vezes eu escutei pessoas que para mim eram referências e me ajudaram no caminhar, me ajudaram no destino da minha vida a tomar decisões. Então eu acho que quando a gente para escutar alguém que tem alguma coisa importante para falar, eu acho que pode ser de bom proveito para todos. Então, eu quero agradecer também aqui a presença, quero honrar as pessoas que vieram junto comigo. Está aqui a minha esposa, Fernanda, meu filho Léo, né? A Juliana está sempre com a gente aqui também, nos ajudando, e o Douglas e a Karen que me acompanham aqui também. Muito obrigado pela presença de vocês. E vamos lá, vamos começar. A gente vê, né, a vida dos atletas, jogador profissional, e a gente só vê ele ali na televisão, né? A gente não sabe o que se passa por trás, o que ele passou para chegar, tudo que ele teve que suportar. E a gente acha o Wagner ou qualquer outro jogador, ele tem 5 anos de carreira, né? Mas na verdade a nossa carreira começa lá quando a gente tem 9 anos de idade, 10 anos de idade, como foi o meu caso. Com 9 anos de idade, eu fazia parte de uma escolinha ali na minha cidade, em Santos. E aí esse professor dessa escolinha, ele era um ex-jogador de futebol. E ele jogou no Santos, jogou em Portugal. E através dos conhecimentos dele, ele me levou ali para fazer um teste no Santos, com 9 anos de idade. E aí eu gosto de falar que eu sou improvável, porque eu creio que no meu lugar poderiam estar muitas outras pessoas. Se a gente for ver um estudo, existe um estudo que a CBF faz. A CBF é a Confederação de Futebol Brasileira, que cuida de todo o futebol do Brasil, que os jogadores que atuam na Série A do Brasileiro representam 1% de todos os jogadores profissionais registrados. Ou seja, existem milhares de jogadores, mas a Série A do Campeonato Brasileiro, a elite do futebol brasileiro, é apenas para 1% da classe dos jogadores de futebol. Então, eu sou privilegiado de desfrutar disso hoje, mas nem sempre foi assim. Eu creio que eu fui muito improvável, né? E aí, quando eu tenho 9 anos de idade, esse treinador me leva para fazer o teste junto com uns 4, 5 amigos. E chegando lá para fazer o teste, o sonho de todo mundo é ser meia, ser atacante. Aí eu preencho minha ficha lá no Santos como meia atacante. E aí a gente vai para o campo. Chegando no campo, como funciona? Eu não sei hoje, né? Mudou muita coisa, mas na minha época era um peneirão que se chamava, né? E aí você entrava lá, fazia um jogo contra quem já era da casa, quem já fazia parte do time. E aí o treinador foi montar o time, e quando ele monta o time, ele começa pela frente, porque não tinha zagueiro, não tinha lateral, a parte de trás não tinha, todo mundo só queria jogar no ataque. E aí ele vira para o grupo que está ali e fala assim: tem alguém aí que é zagueiro? Ou alguém aí que quer ser zagueiro? Aí eu olho para um lado, olho para o outro. Pode ser, né? Vamos lá, vamos brincar. Porque eu vi uma possibilidade ali de ser zagueiro, porque eu já ia estar no time titular, eu já ia estar no time do Santos. Eu falei, opa, vamos lá, né? Quem não quer esse colete aí? Eu lembro até hoje, o colete da cor amarela. E aí eu pego o colete, visto o colete, e desde o primeiro dia eu já estava aprovado, não tinha zagueiro. O treinador falou: se tiver jogo amanhã, é você que joga. Eu falei: opa, vambora, né? Jogar bola. E aí começa a minha trajetória. Então hoje eu tenho 26 anos, eu estou no profissional desde 19 anos,
mas eu estou nessa batalha desde os meus 9 anos de idade. Então, desde os 9 anos de idade eu não tinha final de semana, todo sábado a gente ia jogar, eu abri mão de aniversários, de festas. Meu aniversário sempre era, claro, no meio do ano, em julho, mas nas categorias de base, normalmente em julho, que são as férias, a gente viajava para jogar. Então, praticamente na minha infância, eu nunca passei um aniversário ao lado dos meus pais, era sempre ao lado dos meus companheiros. Né? E chegava no final de semana, os amigos iam sair para brincar, jogar videogame. Sexta-feira, 8, 9 horas da noite, eu já estava em casa, né? com a minha mãe me dando jantar para eu dormir, porque às 10 horas da manhã era o nosso jogo. Então, eu cresci minha adolescência abrindo mão de muitas coisas. E eu vejo que na nossa vida é assim, para a gente obter sucesso em algo, a gente tem que abrir mão. Nunca é fácil, nunca foi fácil e nunca será fácil. Por mais que a gente caminhe com Deus, né, tenha fé em Cristo, o próprio Jesus diz que no mundo a gente vai ter aflições, mas que a gente tem que ter bom ânimo porque Deus venceu o mundo, porque Jesus venceu o mundo. Então eu levo isso para a minha vida, né? Nunca foi fácil, não vai ser fácil, não é porque hoje que eu estou no Grêmio, que eu estou na Série A que vai ser fácil para mim, não. Todo dia a gente tem que matar um leão por dia, tem que trabalhar, tem que lutar. E aí eu fui crescendo, 10, 11, 12, 13, 14 anos, e aí chega um momento na minha história que é muito marcante para mim, que eu gosto de falar que foi onde eu montei o alicerce da minha vida. Quando a gente é atleta, a gente viaja muito sem os pais, a gente amadurece muito rápido. A gente tem que virar adulto muito rápido. Então, com 11 anos de idade, com 10 anos de idade, o treinador já me mandava ir para a casa do chapéu, já falava que eu tinha que fazer isso, aquilo, já me xingava. Então, a gente já tem que aprender, o meio do futebol é assim. Então, a gente tem que amadurecer muito rápido. A gente via todo final de ano, tinha gente que era dispensado, mandado embora de clube, e aí via crianças chorando, pessoas que vinham do Nordeste, que vinham do Sul para ir para São Paulo, que vinham do Norte, famílias que mudavam todo um destino, passavam um ano, chegava no final do ano, o sonho acabava. E Deus foi me sustentando, eu fui passando fase por fase. E aí, quando eu digo que com 15 anos foi o momento no qual eu montei o alicerce da minha vida, foi porque meu pai e minha mãe eles são pessoas altas, e eu sou um pouco alto também, e eu sofri quando eu tinha uns 15 anos de idade com a dor do crescimento que a maioria sofre, né, aqui na parte da frente do joelho, e eu passei o ano todo à base de remédio fazendo gelo, e aí a gente foi jogar a final do Campeonato Paulista no final do ano, isso seria num sábado. Na sexta-feira eu viro para minha mãe e falo assim: mãe, hoje é a última vez que eu vou fazer gelo e tomar remédio, porque nós vamos entrar de férias, e aí eu vou ter o descanso que eu preciso pro meu joelho, e na próxima temporada eu vou estar sem dor. Aí ela: amém, filho, isso aí, vamos embora. Vamos para a final do campeonato. Quando chega ali perto do final do jogo, eu estava jogando até de lateral esquerda essa partida, eu vou fazer um arremesso lateral. Quando eu faço esse arremesso lateral, o meu companheiro perde a bola e vai para a defesa, eu giro. Na hora que eu giro, eu só escuto o estralo. Com 15 anos de idade, eu fraturo o anterior da tíbia aqui na frente do joelho. E aí, desespero, eu caio no chão, entra a ambulância, eu vou direto para o hospital, minha mãe chorando, todo mundo chorando. E aí eu começo a duvidar: será que eu vou voltar a jogar? Difícil, porque você vai para o hospital, já faz a cirurgia, coloca aquele gesso na perna, fico 2 meses sem poder dobrar o joelho. E quando você faz 15 anos, é um dos momentos ali na carreira do jovem que começa a funilar, sabe? Começa 15, 17 anos, começa a funilar, começa todo mundo chegar num auge físico muito próximo, porque quando você tem 11, 13 anos, às vezes você vai na força ali, mas com 15 anos já começa a qualidade sobressair, com 17 anos ali você começa a dividir, né? Quem vai chegar, quem não vai chegar. E eu me desespero ali no hospital, começo a ficar triste. Eu não sou uma pessoa de chorar, mas ali eu chorei naquele hospital. E aí a gente volta para casa, precisava de ajuda dos meus pais para tomar banho, porque a perna precisava ficar esticada, não podia dobrar. E aí eu totalmente assim, perdido, sabe, sem chão, sem saber o que fazer. E eu recebo uma ligação. Do diretor do Clube do Santos dizendo o seguinte: ó, na semana que vem a gente está mandando a nossa assistente social
para sua casa porque nós queremos assinar um contrato com você. Como assim, Deus? Acabei de machucar, não sei nem como eu vou voltar a jogar bola, e na semana seguinte aparece a assistência social com um contrato. Eu tenho a foto até hoje aqui no meu celular, eu sentado na cama dos meus pais assinando um contrato com o Santos. Então eu começo a entender, na minha vida, começo a entender que eu não posso duvidar, porque existe até um verso que eu gosto de falar, eu chamo a Bíblia como a sabedoria milenar, porque tudo que a gente tem na Bíblia, se a gente usar para a nossa vida, tem tudo ali. O que você precisar tem dentro da Bíblia. E aí eu costumo dizer que tem um verso lá dentro que diz o seguinte: se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você pode mover montanhas. E aí eu começo a entender isso. É possível. Eu estou machucado aqui, mas lembraram de mim, me deram mais uma oportunidade. E aí eu olho para o lado, muitos companheiros meus que gostariam de ter esse contrato assinado com 15 anos não tinham, e eu ali numa cama, deitado, sem perspectiva de voltar, sem saber o prazo que eu ia voltar, com o contrato assinado. E aí, nossa, isso me deu um ânimo muito grande, a minha recuperação ficou mais leve, mas isso não quer dizer que foi fácil, né? Porque foi muito dolorosa a minha recuperação, mas foi nesse momento que eu comecei a entender mais o que Deus queria para a minha vida. E foi nesse momento que, normalmente quando a gente sai, a gente vê esse restaurante, a gente vê um prédio, a gente acha bonito, e a gente muitas vezes esquece que é difícil construir algo. E para que algo seja sólido, para que algo que você construa seja grande, seja poderoso, seja algo, sabe, que vale a pena, você precisa construir primeiro o seu alicerce, a fundação. E aí é nesse momento da minha vida que eu começo a afirmar meus alicerces, os meus princípios. E aí nesse momento que eu conheço a minha esposa, com apenas 15 anos de idade, a gente se conhece, começa a namorar. E aí foi nesse prazo que eu comecei a entender algumas coisas na minha vida. A recuperação ali não estava sendo fácil. Quando eu volto a jogar, eu voltava mancando. O treinador vira para mim e fala assim: ó, eu não sei o que a gente vai fazer com você na próxima temporada, porque você não consegue correr direito. E aí eu entro de férias e vou para a praia ali jogar bola com meus amigos, e eu consigo jogar bola com meus amigos na praia, porque eu mancava muito. E aí eles continuaram jogando, eu pego minha bicicleta, vou em direção à minha casa, e começa a chover, e foi a primeira vez que eu tive uma experiência com Deus. Foi eu andando nessa bicicleta, debaixo de uma forte chuva. Eu começo a orar e faço a seguinte pergunta para Deus: Deus, por que eu estou passando por isso? Por que eu não consigo voltar a jogar futebol direito? E aí foi a primeira vez que eu escutei uma voz no meu ouvido dizendo o seguinte: eu não quero que você seja só um atleta. Eu te coloquei no futebol para que você faça a diferença, para que você não seja como todo mundo, mas que veja em você algo diferente. E essa voz, hoje eu entendo que é o Espírito Santo que caminha comigo. E aí eu comecei a tentar entender o que significaria isso para a minha vida. Tá bom, segui. E aí essa voz ficou assim, sabe, na minha mente: ó, você tem que fazer a diferença, tem que fazer a diferença. E o que eu comecei a fazer? Eu comecei a fazer tudo ao contrário do que o pessoal fazia. Porque na minha idade, 15, 17 anos, adolescência, chegava final de semana, em vez de descansar, todo mundo ia para a festa. Eu não, ia descansar, ou ia sair hoje minha esposa, na época namorada. E aí todo mundo: vamos ali, vamos numa festa de 15 anos, vai ter música, dança, não sei o que, vamos, não sei o que. Não, eu não vou, eu tenho um compromisso. Eu comecei a mudar minha rota. O que todo mundo achava que era normal, achava que era todo mundo anormal fazer, porque todo mundo faz, eu faço. Não, eu fazia ao contrário, eu me preservava, eu me guardava, eu fazia a diferença, porque eu sabia que eu ia colher frutos. E na vida, uma das leis que não falha é a lei da semeadura. Aquilo que tu planta, tu vai colher. Se tu plantar uva, tu vai colher uva. Então não adianta você querer plantar coisas ruins e colher coisas boas. Então, se você plantar coisas boas, você vai colher coisas boas.
Se você plantar treino, trabalho, disciplina, trabalho honesto, trabalho justo, fidelidade, você vai colher coisas boas diante disso. Você vai colher fidelidade, você vai colher prosperidade, você vai colher o fruto do seu trabalho, né? E aí eu fui entendendo isso e comecei a fazer tudo ao contrário, mas pelo lado bom, do que todo mundo fazia dos meus colegas. Isso foi gerando resultado, porque eu volto no ano seguinte, começo a jogar, sou destaque no Sub-17, sou destaque no Sub-20, e tudo que era assim improvável na minha vida começa a se tornar provável. Mas uma história muito marcante que me lembra é que quando você está no Sub-20 é a última categoria para você subir profissional. E aí a gente vai jogar a famosa Copa São Paulo, que a gente acompanha em janeiro, que aparece na televisão. E aí eu jogo 3 Copa São Paulos. Na última Copa São Paulo, o nosso time é eliminado na primeira fase. E quando isso acontece num grande clube, o treinador é mandado embora, quando o treinador foi mandado embora, acontece uma reformulação no clube, os jogadores vão embora, todo mundo reformula tudo, porque é um desastre você, um clube grande como o Santos, cair na primeira fase da competição. E aí eu vou para minhas férias, passa 2, 3 dias, ligação de novo. Oi, é o Wagner aqui. Aqui é o diretor do profissional. O treinador gostaria que amanhã você se apresentasse para treinar do profissional. E mais uma vez, como assim? Como assim? A gente acaba de ser eliminado e depois de 2, 3 dias o treinador do profissional quer que você esteja no profissional. Então eu começo a novamente... Som. Já volta. Como assim? Como assim? Acho que voltou aqui. Perfeito. Aí eu começo a acreditar que novamente, se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, você pode mover montanhas. E aí eu começo novamente a ganhar um ânimo e acreditar, Deus está comigo, as coisas estão cooperando. E tem mais um texto que eu gosto muito de falar, é que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, Deus me coloca ali novamente a primeira vez no profissional e eu começo a viver um sonho, né? Você está ali do lado de grandes jogadores e um dia atrás você estava quase sendo mandado embora, uma reformulação muito grande, no outro dia você estava nos profissionais. Você viveu um sonho, tudo aquilo que eu pedi a Deus quando eu tinha 10, 11 anos começa a se materializar, começa a se tornar realidade. E tudo isso crescendo mantendo a minha base sólida, como eu disse, sabe, o meu alicerce sendo sólido em todos os momentos, meu momento de lesão, meus momentos de felicidade, a minha esposa estava comigo, meus pais estavam comigo, aquelas pessoas que eram importantes para mim, que queriam o meu bem, estavam comigo, né? É muito importante, durante a nossa trajetória de vida, durante a nossa trajetória de carreira, a gente vive em ambientes, né, e cada um na sua função, no seu trabalho também, que nós, de uma certa maneira, nós precisamos confiar em outras pessoas. A gente vai fazer uma sociedade, a gente vai estar caminhando com alguém, e graças a Deus eu tive o privilégio de Deus colocar pessoas boas, honestas na minha vida, que me impulsionaram para cima. E assim foi com a minha esposa, foi com os meus pais, pessoas que estavam à minha volta sempre queriam o meu bem. E eu subo o profissional e começo a viver um sonho, né? E aí a gente acha que está tudo bem, que vai ser, eu vou jogar, vai acontecer isso. Não, vem as dificuldades, né? Como tudo na vida, nunca é fácil, nunca vai ser fácil. E eu tenho que conquistar meu espaço no futebol profissional, eu tenho que conquistar meu espaço como jogador, né? Porque você é um gurizinho, agora começa a virar um homem de verdade. E aí eu começo a ser emprestado, eu vou jogar, ter minha primeira experiência fora do Santos, eu vou para o Náutico, e aí eu fico 3 meses no Náutico, o suficiente para a gente ser campeão estadual, e em 3 meses eu recebo novamente uma ligação, o Santos me pedindo de volta para eu retornar, e aí eu retorno para o Santos, e termino o final dessa temporada no Santos. E no Santos eu fui muito grato, porque eu fiquei dos meus 9 anos até meus 21 anos de idade dentro do Santos, né, contando com essa saída que eu tive pro Náutico, onde nós fomos vice-campeão brasileiro, vice-campeão da Libertadores, e eu vivi grandes coisas ali. E aí chega o momento no qual eu decido sair do Santos, né, acabo o meu contrato e eu vou seguir minha carreira como profissional em outro clube.
E eu tive a experiência de jogar no Cruzeiro, tive a experiência de jogar no Fortaleza, tive a experiência de jogar em Portugal também. E foi algo que eu aprendi muito ali em Portugal, porque eu gosto muito de contar essa experiência de Portugal, porque na nossa vida nós temos que assumir quando nós tomamos decisões erradas. Por que decisão errada? Porque eu não escutei quem eu deveria ter escutado. Deus coloca nas nossas vidas pessoas muito importantes. E a nossa esposa, eu gosto de falar que a pessoa que caminha com a gente, a mulher ela tem o poder de te impulsionar tanto para cima como para baixo também, né? Então, no meu caso, a minha esposa sempre me impulsionou para cima, sempre foi uma mulher que caminhou junto comigo, na mesma fé, no mesmo ritmo. E aí a gente está ali terminando o contrato com o Santos e eu recebo uma ligação para ir jogar em Portugal. E aí ela não estava confortável com essa situação, né? Ela pediu para que a gente não fosse, para que eu não forçasse a barra para ir. E a gente, muitas das vezes, nós somos cabeça dura, nós queremos fazer no nosso braço, no nosso desejo. E eu decido ir, não, eu bato no peito e falo, essa decisão é minha, eu vou. E aí a gente vive assim, eu vivo na minha carreira assim, um momento muito difícil lá. Eu chego naquela cidade, ela grávida já, a gente muita dificuldade para conseguir médico. No meu primeiro amistoso naquele clube eu desloco o ombro, tudo dando errado. O treinador me convocava para a partida, chegava na partida e falava, hoje você não vai fardar, você vai ficar de fora assistindo o jogo lá na arquibancada. Eu vivo um momento muito ruim na minha carreira ali, né? E aí passam-se 3 meses, eu viro para ela e falo assim, errei, né? Não devia ter tomado essa decisão, devia ter te escutado. Eu te avisei. Eu te avisei, né? Só que a gente precisa também ter a humildade de reconhecer os erros. Faz parte da nossa jornada, da nossa vida errar. Nós somos humanos. A única pessoa que não errou e que é livre de pecados foi Jesus. O restante, se alguém aqui nesse jantar virar para mim e falar que é perfeito, eu não vou acreditar, porque ninguém é perfeito. Nós somos pecadores, nós somos falhos. Erramos, se calhar todos os dias nós tomamos decisões erradas. E aí eu digo para ela, errei, vamos recomeçar. E aí surge a possibilidade de a gente voltar para o Brasil, e aí eu vou para o Vitória da Bahia, e aí eu vivo um grande momento na minha carreira. Ali Deus me honra, nós somos campeões da Série B, subimos com o clube. Eu fui eleito o melhor jogador da Série B em 2023, um zagueiro, com 5 gols. Eu acho que no time eu fui o 2º ou 3º artilheiro. E aí em 2024 a gente sobe para a Série A. Novamente eu fui destaque no clube. Fui o zagueiro de todo o campeonato com mais gols na competição. E aí desperta o interesse do Grêmio, quando eu venho para cá. A venda mais cara da história do Vitória e a contratação mais cara de zagueiro do Grêmio. Então, esse foi um resumo da minha carreira, até chegar aqui no Grêmio, até chegar hoje aqui estar com vocês, né? Tudo que a gente passa, desafios, né? E isso aqui é só um pouquinho, porque se a gente fosse contar detalhe por detalhe, eu acho que gastaria as 3 horas mesmo. Mas eu me sinto privilegiado por tudo que eu vivi, por tudo que eu tenho vivido, né? Como eu falei, o 1%, eu faço parte desse 1%, onde todo mundo queria estar no meu lugar, né? Se a gente levantar aqui, hoje tem um companheiro aqui de profissão, se levantar aqui e perguntar para ele, queria estar no meu lugar, com certeza ele gostaria de estar no meu lugar, jogando num grande clube. Então nós temos que valorizar, né, a nossa vida, cada momento, tudo serve de aprendizado, tudo serve de ensinamento. Mas o mais importante que eu gostaria de deixar aqui para vocês é que todas as nossas decisões, ela tem consequência. Tudo que a gente faz, a gente vai colher. Então, eu não sei como tem sido a sua vida, eu não sei como tem sido o seu caminhar, quais são as escolhas que você tem tomado. Eu sei que muitas vezes é difícil escolher o certo, mas eu quero te dizer que escolher o certo vale a pena. Tomar a decisão certa vale a pena, porque assim como na minha vida eu escolhi
fazer tudo que eu acreditava que era certo, tudo ao contrário do que muitos faziam. Se eu vou pegar a minha geração, eu nasci em 1999, a minha geração de 1999, que cresceu comigo no futebol, somente ali no Santos, que a gente saiu de 9 anos até 20 anos, somente eu cheguei no profissional. De tantos garotos que passaram ali, da minha geração. Então eu fui privilegiado, mas eu creio que não foi à toa. Foi porque eu decidi, fazer a diferença. Eu decidi escutar aquela voz que, quando eu estava andando de bicicleta, me guiou. E essa voz, eu chamo de Espírito Santo, nós chamamos de Espírito Santo, nós chamamos de Jesus caminhando com a gente. Então, eu queria deixar essa mensagem para vocês, essa reflexão para vocês, que vale a pena fazer o certo. Às vezes aparece propostas para a gente que às vezes aos nossos olhos parecem ser boas, agradáveis, mas a gente sabe que no fundo ela é errada, ela vai contra os princípios, ela vai contra aquilo que é o correto, que é o certo. E então a gente tem que escolher, por mais difícil que seja, escolher fazer o difícil, mas escolher fazer o certo. A Bíblia ela diz que a nossa salvação, para a gente ser salvo, para a gente conhecer a Cristo, para a gente ir ao céu, a porta ela é estreita, ela não é larga, ela não é fácil. Nós tomarmos as decisões corretas, é difícil, a porta é estreita mesmo, não é para todo mundo isso, mas Deus, pela tua infinita graça e bondade, Ele nos ajuda, nos dá força para que a gente tome a decisão correta. Então hoje eu queria te fazer um convite nessa noite. Eu contei toda a minha história aqui, contei tudo que eu passei para chegar nesse momento que eu acho que é o mais importante da palestra, para te fazer um convite. Fazer um convite de aceitar caminhar com Cristo, caminhar com Jesus. Aceitar, a partir de hoje, tomar as decisões corretas. A partir de hoje, fazer a diferença. A partir de hoje, escolher no seu trabalho, pagar o preço no sentido de, eu sou diferente, se todo mundo está fazendo errado, eu vou fazer o certo. Porque sempre tem alguém olhando. E além disso, Deus está sempre olhando. Ele olha tudo. Não é à toa que Deus honra aqueles que honram a Deus. Deus honra aqueles que seguem a verdade. E o que é a verdade? É a palavra de Deus, é a Bíblia. Então hoje o convite que eu quero te fazer é simplesmente uma oração. Uma oração na qual você vai convidar Jesus para caminhar contigo. Jesus para ser o seu direcionamento. Jesus para te abrir a mente, para te fazer você enxergar com os olhos da fé, com os olhos do grão de mostarda. Às vezes você tem um sonho, você tem um projeto que você colocou no papel e nunca conseguiu concretizar, mas você tem fé que isso vai acontecer. E eu estou aqui para dizer que é possível. Assim como foi na minha vida, Deus pode fazer na tua vida. Basta uma decisão tua, uma decisão de convidar Jesus para entrar na tua vida e fazer a diferença. Então, eu gostaria que todo mundo aqui fechasse os olhos, eu vou fazer uma oração e todo mundo repetisse, para que a gente possa estar na mesma conexão e no mesmo momento. Repita essa oração comigo e diga assim: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. Eu te convido para entrar na minha vida. Muda a minha vida. Muda a história. Coloca as coisas no lugar. Escreve o meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus. Amém. Pode abrir seus olhos. Eu queria saber aqui quem fez essa oração pela primeira vez. Foi a primeira vez que eu fiz essa oração. Amém. Se eu não for muito incômodo, quem levantou, poderia vir aqui na frente? A gente queria te entregar um presente e eu queria te dar um abraço, se não for muito incômodo.
Eu já estou encerrando e agora eu só queria fazer uma oração por vocês aqui, amém? Senhor Jesus, muito obrigado, Deus, por esse momento que nós tivemos aqui, por esse jantar, por esse depoimento, por essas pessoas que decidiram hoje te aceitar, Jesus. Peço que o Senhor abençoe a vida tremendamente. Não sei o que cada um passa, não sei qual situação cada um está vivendo, mas eu tenho certeza que se eles fizerem essa oração, eles confiaram no seu coração que Jesus é o único e suficiente Salvador da vida deles. Peço que o Senhor abençoe a família, os filhos, o trabalho, estenda a bênção por todos eles, Pai, em nome de Jesus, e que hoje, Pai, eles sintam, Pai, abraçados por Jesus e tenham uma mudança, Pai, que eles sintam que podem confiar, podem caminhar, possam sentir que o Espírito Santo está com eles, Pai, em nome de Jesus, Pai, mude as vidas, transforme as vidas, Pai, e coloque tudo no seu devido lugar, Pai. Assim eu oro e te agradeço por essa oportunidade, em nome de Jesus, amém.